Pessoal, boa noite para todos, né? Olha, eu sempre temi muito a Terceira Guerra Mundial, mas eu não imaginava que essa Terceira Guerra Mundial seria contra o inimigo invisível. Mas vamos lá. Em tempos de guerra, acho que esse vai ser uma forma, né, uma possível forma da gente continuar com os temas que a gente estava trabalhando em sala. Olha, eu estou trabalhando aqui com uma videoaula, né, que eu estou usando aqui slides de uma aula em PowerPoint. Eu estou dando continuidade à temática que a gente já começou na sala de aula, mas depois eu vou disponibilizar para vocês no Moodle o material que eu estou usando aqui nessa aula. É, Tanto o link, tá? Essa aula vai estar disponível lá, como também a aula em PowerPoint, para depois vocês consultarem os slides anteriores. Então, eu vou começar a minha aula aonde a turma que está mais atrasada da terceira série parou comigo, tá? E as turmas que estão um pouco mais adiantadas, vocês podem acelerar um pouco essa apresentação, que eu vou tentar finalizar com vocês nessa aula aqui o tema da questão palestina, que ficou em aberto ainda em uma pequena parte, tá bom? Pessoal, essa imagem que está sendo mostrada aqui para vocês, tá? É o Acordo de Camp David II. Ele aconteceu em 2000, logo após a eleição, né, desse presidente aqui em Israel, chamado Ehud Barak, um trabalhista. Lembra que eu falei que vocês, dos trabalhistas, eles são mais moderados, têm uma tendência a resolver a questão conflituosa com os palestinos, representados aqui por Yasser Arafat, na questão da diplomacia. E é claro que esse acordo aqui teve forte influência, vocês estão vendo aqui da bandeira norte-americana, forte influência dos Estados Unidos para acontecer. E tanto que ele aconteceu em Camp David, nos Estados Unidos, tá bom? Porém, foi um acordo que ele não deu certo. O que eram os termos desse acordo? O acordo estava sendo proposto a devolução dos territórios aos palestinos, tá? O território da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Porém, mesmo apertando a mão do Ehud Barak aqui em 2000, né, em Camp David, ao retornar para os territórios palestinos, Yasser Arafat ele disse que não daria continuidade a esse acordo de paz. Por que não? Porque ele se recusou a continuar negociando com os israelitas por eles não terem incluído no acordo a devolução de Jerusalém, né, oriental para ser território palestino e também em função da volta dos refugiados palestinos. Os israelitas negaram a deixar que os refugiados palestinos que estão fora do território de Israel, que são algo em torno de mais ou menos hoje 5 milhões de pessoas, retornarem para os territórios israelitas. Esse é sempre um ponto muito polêmico, né? Porque Israel deixar voltar 5 milhões de palestinos representa uma ameaça também para o Estado de Israel. Então essa negociação ela fica muito complicada ao incluir tanto a volta dos refugiados palestinos quanto também ao incluir a discussão sobre a divisão ou mesmo a concessão, né, da cidade de Jerusalém. Então são pontos de discórdia. Enfim, o acordo não dá certo, tá? Esse acordo não dando certo, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo um probleminha. Qual que é o problema sequencial aí? O problema que vem na sequência é que o Ehud Barak, esse presidente eleito do Partido Trabalhista, a plataforma de eleição era a pacificação do conflito com os palestinos. Não dando certo a proposta, o que vai acontecer? Do lado palestino começa uma onda de atentados terroristas e eles voltam com as intifadas. Lembra do que é intifada? Então acontece aqui também em 2000 a segunda intifada em território palestino. A intifada são aquelas revoltas populares que causam grande instabilidade dentro do Estado de Israel. Agora, com a intifada, com essa onda de atentados terroristas, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o Partido Trabalhista se enfraquece e acaba abrindo espaço aí para a volta, tá? Para a volta do partido de oposição. Qual que é o partido de oposição? O partido de oposição é o partido Likud, né? Então, enfraquecendo os trabalhistas, quem volta ao poder é o partido Likud. Olha, gente, apesar dessa inversão de poder entre Likud e trabalhista, esse governo aqui vale a pena ser destacado, tá? Quem é que está assumindo o poder agora em Israel nas eleições em 2001? Quem venceu as eleições de 2001 foi o líder Likud chamado Ariel Sharon. Esse aqui é um ex-general do exército israelita, né? E ele foi o comandante do exército israelita naquele ataque ao Líbano em 1982. Depois da guerra terminada, o general Ariel Sharon foi até acusado internacionalmente de promover um massacre em território libanês. Então a gente já percebe uma certa
a figura política dele representa uma certa radicalização do lado israelita. E foi com esse discurso radical que ele vence a eleição, e é com um discurso radical e com ações bem radicais que ele vai dar continuidade ao governo dele. Tá? Inicialmente, eu não comentei no slide anterior, o Ariel Sharon ele vai com o exército israelita até a esplanada da mesquita em Jerusalém, a mesquita de Al-Aqsa, que é um dos pontos mais sagrados do mundo muçulmano. Isso foi considerado assim uma ofensa perante todo mundo muçulmano. Mas aí não para por aí, né? Ele assume o governo com a proposta de expandir uma ocupação sobre os territórios palestinos, de não devolver território nem da Cisjordânia, nem da faixa de Gaza para o povo palestino. Então ele vem com uma proposta totalmente contrária. Se por um lado os trabalhistas querem devolver território, os licudes vêm aqui para efetivar essa ocupação. Essa expansão de colônias judaicas aqui, o que significa isso aqui? É incentivar os judeus a mudarem para dentro dos territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Aí você fica se perguntando assim, mas que tipo de judeu que tem coragem de mudar para território da Cisjordânia e da faixa de Gaza, onde os palestinos são a maioria? E lá, automaticamente, eles ficam mais inseguros. É o judeu que acredita que ele está indo em missão religiosa, é o judeu mais radical, né? É o judeu com uma tendência muito mais de ser partidário dos Licuds, tá legal? Então acontece esse governo com esse radicalismo. Outra coisa que ele vai fazer é aumentar o efetivo militar nas ruas, né? Aumentar o cerco aos palestinos. Gente, o Ariel Sharon ele vai fazer uma outra coisa muito curiosa, que está no slide seguinte, tá? O que ele vai fazer? Ele vai acusar o líder, né, Yasser Arafat, de ser um terrorista. E acusado de ser terrorista, o que ele promove? Ele promove um cerco ao quartel-general do Arafat. Tá? Gente, esse cerco aqui é uma espécie de uma prisão domiciliar. Ele vai mandar o exército cercar a casa do Arafat e vai prender ele na sua própria casa. Então é uma espécie de uma prisão domiciliar. Quando que Arafat vai conseguir sair da casa dele? Ele sai da casa dele quando ele morre, lá em 2004. Depois eu conto para vocês a história, né? Mas desde aqui do início do governo do Ariel Sharon até 2004, o Arafat permanece preso na casa dele, lá nos territórios palestinos, tá? Cercado pelo exército de Israel. E aí você se pergunta assim, por que ele não matou, né, o Arafat em vez de cercar a casa dele? Por que ele não lançou um míssil na casa dele? Gente, você não mata um líder porque você acaba martirizando a causa dele, né? O que o Arafat queria prender, o que o Ariel Sharon queria prender no Arafat na casa dele? Ele queria neutralizar ele politicamente, assim o fez, né? Outra coisa que ele vai fazer é aumentar os efetivos militares, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, né? Ocupação de campos e cidades, para dar segurança até mesmo aos colonos que estavam migrando para dentro desses territórios. E uma ação muito polêmica, e talvez a ação mais importante do seu governo, foi a construção desse muro aqui, ó, um muro de 350 quilômetros, separando a Cisjordânia do restante do território de Israel. No próximo slide eu consigo mostrar para vocês um pouco mais dessa construção desse muro. Gente, qual é a proposta do Ariel Sharon? É construir um muro cercando esses territórios aqui, ó. Agora, eu queria chamar uma atenção também, que está vendo esses pontos em rosa aqui? O que são esses pontos em rosa? São os assentamentos judaicos dentro da Cisjordânia. Então, quer dizer, quando o israelita muda para dentro desses territórios, ele muda para essas regiões aqui. E são regiões onde Israel proporciona a construção de vilas, casas, né? Aumenta aqui a atividade econômica e dá segurança para esses colonos sobreviverem aqui dentro desse espaço. Agora, nesse governo, o que o Ariel Sharon resolveu fazer? Ele resolveu construir um muro aqui, ó, cercando toda essa área, um muro de 350 quilômetros. Gente, esse muro foi considerado muito polêmico. Por quê? Porque a gente está na era de derrubar os muros e não de construir muros, tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que com a construção desse muro, ele vai tentar, tá? Eu vou mostrar uma foto seguinte aqui, o que seria esse muro? Seriam construções desse tipo aqui, ó. Em alguns espaços são cercas eletrificadas. O que ele está querendo com a construção desse muro? Ele está querendo impedir qualquer palestino que vive aqui dentro desses territórios de passar para dentro do território de Israel. O que ele quer com essa ação? Ele quer controlar os atentados terroristas. Então, aquele terrorista que saía daqui, entrava dentro do território de Israel para cometer um ato terrorista em áreas mais ocupadas por israelitas, agora ele está impedido de passar por esse muro. E impedido de passar por esse muro, o que aconteceu? Essa construção pode ser até polêmica, mas o resultado dela foi positivo do ponto de vista do israelita. Porque eles construindo esse muro, eles conseguiram, né, conter a onda de atentados que estavam acontecendo em cidades israelitas aqui, tá bom?
Isso deu mais segurança para o povo palestino e, de certa forma, isso vai fortalecer o Ariel Sharon politicamente, tá bom? Agora, eu vou te contar o lado negativo, mais negativo da construção desse muro. Gente, muitos palestinos que vivem aqui, uma boa parte deles vivem nesses territórios aqui à margem do Rio Jordão, tá? Eles saem daqui para trabalhar em alguns espaços, né, do território de Israel, em algumas cidades. Então, os israelitas dão para os palestinos os empregos que são de menor qualificação. Mas são empregos, né? E com a construção desse muro, o que Israel determinou? Que a partir da construção do muro, nenhum palestino que vive aqui dentro pode mais passar por essa fronteira aqui entre as duas áreas. E não passando, o que aconteceu com boa parte dos palestinos que vivem aqui? Eles perderam seu emprego e perderam sua forma de sobrevivência. Com isso, desde a construção do muro, a população que vive em território palestino, ela empobreceu muito, ela passa muita necessidade, passa muita fome. Tá legal? Então a pobreza, a fome, a miséria aumentou muito nesses territórios. Acho que isso é um ponto importante de ser. Dando continuidade aí, outra coisa que eu queria te mostrar é a respeito do que vai acontecer na sequência. O Ariel Sharon, com a construção do muro, trouxe segurança para o povo palestino. E mais, o povo palestino, né, desculpa, para o povo israelita. O povo israelita mais seguro, eles vão apoiar mais, né, o Ariel Sharon, tanto dentro do parlamento, quanto, né, a popularidade dele entre os israelitas aumenta bastante. O que ele vai fazer? Ele vai convocar novas eleições. E quando ele convoca novas eleições em 2003, você fala, por que ele está querendo convocar novas eleições? Ele quer convocar para provar para o povo israelita que ele está mais fortalecido politicamente. Ele consegue ser reeleito e com muito mais, né, apoio do Knesset, que é o parlamento do israelita. E agora, com muito apoio, gente, o Ariel Sharon vai fazer aquilo que ninguém imaginava que ele teria vontade política, ou mesmo que seria uma característica do partido dele. O que ele vai tentar fazer? Ele vai retomar negociações de paz com o povo palestino e vai propor para eles a devolução dos territórios. Aí você vai falar assim, mas ele não é Likud, ele não devolve território? Ele quer ocupar esses territórios? O que ele está fazendo agora devolvendo território? Eu acho que vale a pena contextualizar. Gente, isso acontece em 2003, porque a data de 2003, foi o momento do conflito e da ocupação militar dos Estados Unidos dentro do Iraque. Vocês sabem que esse conflito ele foi a contragosto e foi reprovado, né, pelo Conselho de Segurança da ONU, ele foi vetado. E mesmo assim os Estados Unidos passou por cima da ONU e entrou dentro do Iraque. Então dá para vocês imaginarem que a imagem norte-americana ela está um tanto quanto arranhada mundialmente. Então, nada melhor do que apoiar um acordo de paz. Então, houve apoio e houve uma pressão norte-americana para que esse acordo também fosse negociado, tá bom? E por outro lado, eu queria te mostrar um outro posicionamento do Ariel Sharon. Gente, o Ariel Sharon, antes de propor esse acordo de paz, ele vai até o parlamento, tá, o Knesset, e ele vai também nas emissoras de TV lá em Israel, para explicar para o povo israelita por que ele faria esse acordo, tá? Mas mesmo explicando, você pode ter certeza que ele vai ter forte oposição dentro, principalmente do seu partido, tá bom? Mas o que era o raciocínio do Ariel Sharon? Ele vai falar para o povo israelita a seguinte situação. Hoje, o contexto é o seguinte: nós temos aqui dentro do Estado de Israel, tá, isso dentro das falas dele, nós temos aqui dentro do Estado de Israel algo em torno de 6 milhões de judeus. Tá bom. Os palestinos são algo em torno de 2 milhões, mas só que a taxa de natalidade entre os palestinos é muito maior do que a israelita. Então, qual que é a tendência natural? É dos palestinos aumentarem, tá? Por reprodução mesmo, por crescimento natural, né? Taxa de natalidade mais elevada. E a tendência dos israelitas diminuírem a população, já que eles têm taxas de reposição de população abaixo do índice de reposição, que é 2,1. Então, quer dizer, a taxa de fecundidade israelita é muito baixa, então a tendência da população é diminuir. Tá legal? E outra questão importante é que existem 5 milhões de palestinos fora do Estado de Israel tentando voltar, que é um povo que Israel nega a entrada deles, mas eles têm, né, por direito de nascimento dentro do Estado de Israel, o direito a retorno, o direito à repatriação. Só que essa negociação, ela pode futuramente ser uma ameaça para o Estado de Israel. E pode haver uma pressão internacional para que Israel deixe entrar, né, os palestinos novamente. De qualquer forma, o Ariel Sharon vai tentar explicar para o povo israelita que essa população palestina, ela pode, no futuro bem próximo, ser a maioria.
dentro do território, enquanto a maioria, eles podem assumir governo, eles podem influenciar politicamente, eles podem causar instabilidade, em outras palavras, o Ariel Sharon prova para o povo, né, tenta provar para o povo israelita que a melhor saída seria devolver os territórios palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. E que a construção do muro que ele tinha feito anteriormente é para definir essas fronteiras. Então, realmente ficou claro para mim que aquela construção daquele muro é bem polêmica, né? E você vai pensar assim, alguém que quer conquistar um território, vai construir um muro separando o seu território desse território que ele quer conquistar? Então a gente vê que a intenção do Ariel Sharon a construir aquele muro era de fato devolver o território para os palestinos, devolver e isolar eles geograficamente do território de Israel. Então agora, gente, ele vai tentar fazer esse acordo. Agora, lembrando vocês, o Yasser Arafat, ele estava preso dentro da sua casa, então ele não tinha como negociar. Então o que ele fez? O Yasser Arafat, ao ser preso na sua casa, ele vai acabar nomeando uma espécie de um presidente, tá, interino. Quem que é esse presidente interino? É o Mohamed Abbas. É uma figura muito importante, depois eu vou falar um pouco mais dele, ele já chegou a discursar na ONU, tá, em 2012, em 2018, já 2 vezes, tá bom? E ele se fortalece muito politicamente posteriormente a esse fato aqui, mas ele vai agora negociar com o Ariel Sharon a devolução dos territórios, tá? Então acontece essa negociação, tá bom? É proposto o acordo de paz. O que é a proposta desse acordo de paz? É retirada dos assentamentos judaicos da faixa de Gaza, da Jordânia, tá? E a definição das fronteiras entre Israel e o futuro Estado palestino até 2005. Então é uma proposta bem audaciosa, tá? Agora, durante o processo de negociação, o que vai acontecer? O Arafat, ele vai se mostrar um tanto quanto radical, porque lá de dentro da sua casa, na sua prisão domiciliar, o que ele vai fazer? Ele vai impedir que o Abbas efetive essa negociação. Ele vai acabar retirando o Mohamed Abbas, tá, da cadeira de primeiro-ministro interino do povo palestino, que vai interromper o processo de negociação. Agora, o interessante, gente, é que esse acordo não vai dar certo, mas mesmo com o acordo não dando certo, o que o Ariel Sharon decide? Ele decide que mesmo com acordo ou sem acordo, ele vai continuar retirando os israelitas de dentro do território da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que a intenção dele, com ou sem acordo, é devolver os territórios para os palestinos, tá bom? Agora, essa tentativa de manter a retirada dos colonos judaicos vai ser alguma coisa bem ruim do ponto de vista político para Ariel Sharon, tá? Porque eu vou explicar uma coisa para vocês aqui, gente. Quando o Ariel Sharon resolve dar continuidade com a retirada dos colonos, tá, de dentro dos territórios lá da Cisjordânia e da faixa de Gaza, qual que foi a cena política disso? A cena política foi o seguinte, olha, ele foi até as emissoras de televisão e ele foi também, baixou um decreto, ordenando que todo e qualquer israelita que estivesse vivendo dentro da Cisjordânia e da faixa de Gaza, que pegasse os seus pertences e voltasse para dentro do Estado de Israel. Só que, ao determinar isso, o que ele percebeu foi que poucos são os israelitas que acataram as ordens, né, dadas pelo governo. Então, o que o governo de Israel teve que fazer? Ele teve que entrar dentro da Cisjordânia e da faixa de Gaza com o exército, tá, e remover à força os colonos israelitas desses territórios. E isso, de certa forma, causou um desgaste político muito grande, né, dele perante o parlamento. E a interrupção do processo de paz também fez com que ocorresse uma onda de atentados terroristas e de lançamento de mísseis dos territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza contra o Estado de Israel. Inclusive, eu até vou chamar a atenção para essa figura aqui. Tá vendo essa figura aqui? Esse aqui é o líder do Hamas, tá? O Hamas, eu já comentei com vocês, que é um grupo político, né, e um partido político e militar palestino que o mundo enxerga como grupo terrorista. Esse líder aqui, ele promoveu uma onda de atentados muito forte em 2004 e, como resposta, o Ariel Sharon lançou um míssil na base militar, o que acabou matando, né, o Sheikh Ahmed Yassin. E ao matar ele, você pensa assim, acabou o Hamas. Não, você acaba fortalecendo e martirizando a causa do Hamas. O Hamas acaba se fortalecendo ainda mais politicamente, tá legal? Outra coisa que vai acontecer em 2004 também, que eu acho interessante comentar com vocês, é a morte do líder Yasser Arafat. Quando ele morre, o que vai acontecer? Forte comoção entre o povo palestino, mas a ANP ficou com a presidência vaga. Vai ter eleições e quem vai ser eleito para presidente? O Mohamed Abbas. Ele é eleito em 2005, tá bom?
Ô, gente, ele eleito, vocês vão concordar comigo que favorece aquela proposta do Ariel Sharon. Que proposta que é? De tentar negociar com ele, agora o Mohamed Abbas, a devolução dos territórios palestinos. E eu posso dizer para você o seguinte, o Mohamed Abbas é uma figura mais moderada e ele é a favor desse acordo de devolução dos territórios. Então fica mais fácil para o Sharon. Tá legal? Então vai acontecer a morte do Arafat, tá? Só pegando para vocês aqui em 2005. E aí o que eu quero colocar para vocês? Olha, o Ariel Sharon vai tentar negociar com o Mohamed Abbas a devolução dos territórios. Só que o que vai acontecer lá dentro do Estado de Israel? O Ariel Sharon acaba enfraquecido politicamente perante essa retirada de colonos judaicos e é uma onda de atentados também que estava acontecendo lá contra o Estado de Israel. Agora, enfraquecido perante seu partido, o partido Likud ameaça o Ariel Sharon de retirar todo o apoio político que ele tinha. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai fundar um novo partido para tentar um processo eleitoral e se manter dentro do governo de Israel. E, gente, olha, o Ariel Sharon, esse ato político aqui, ele vai acabar mostrando a força que o Ariel Sharon tem. Olha o que ele vai fazer. Ele vai abandonar o partido dele, que é o partido Likud, e vai criar um novo partido. Esse partido vai chamar Kadima, né? Na verdade, em hebraico, significa avante. O que ele queria com esse partido? É um partido de centro. Para formar esse partido, ele vai chamar os trabalhistas, né, que de pronto muitos deles vão apoiar esse partido. E o partido já nasceu muito forte, né, e com participação tanto de alguns Likuds que concordavam com essa ameaça demográfica que o Ariel Sharon defendia, e com a devolução dos territórios, e também agora composto também por alguns trabalhistas. E dentre eles, até essa figura aqui que é muito importante, o Simão Peres era um dos partidários do Partido Trabalhista, que eu consideraria uma das maiores lideranças dos trabalhistas, e agora veio, né, fortalecer o partido do Kadima. O que vai acontecer? O Kadima consegue se fortalecer dentro do Knesset e mantém o poder do Ariel Sharon. Ele consegue mais cadeiras no parlamento e consegue se manter como primeiro-ministro. E agora, como primeiro-ministro, o que ele resolve fazer? Ele resolve retomar as negociações com os palestinos. Para fazer o quê? Ele resolve retomar as negociações para devolver o território. E vai propor agora, nesse momento, né, a devolução dos territórios, e ele tem do outro lado o Mohamed Abbas, que é a favor dessa devolução. Então, tudo caminhava para efetivar a devolução dos territórios palestinos lá em 2005. Aí vejo, né, que o que vai acontecer. Aí você fica pensando assim, gente, hora que você acha que esse acordo vai dar certo, acontece o inusitado. O Ariel Sharon, em vias de assinar um acordo de paz com os palestinos devolvendo os territórios lá em 2005, ele é acometido por um AVC. Esse AVC praticamente impossibilita ele de se manter como governante. Ele praticamente vai ficar internado, ele vai perder todos os sentidos. E, gente, ele ficou internado até pouco tempo atrás. Eu lembro de há uns 3 ou 4 anos atrás, uma nota de jornal dando, né, o falecimento dele. Mas o fato é que ele perde a capacidade de governo. Gente, agora, o legado do Ariel Sharon foi tão forte, né, e a proposta dele foi tão encarada a sério por boa parte dos israelitas, que eles vão conseguir, mesmo com a morte dele, reeleger um outro presidente do mesmo partido Kadima. Esse partido novo aí, ó, que foi criado há pouco tempo, não só consegue manter o Ariel Sharon no poder, como consegue eleger um novo presidente, o Ehud Olmert, que é essa figura aí, né? Gente, o Ehud Olmert, ele vai entrar, ele vai se reeleger, aliás, né, o Kadima vai reeleger ele como um representante, né, no poder, com a mesma proposta do Sharon, devolver os territórios para os palestinos, tá? Isso em 2006, né, uma vitória, uma nova vitória do Kadima, e ele é considerado, na história de Israel, o presidente mais novo, tá, eleito até o presente momento, em 2006, tá bom? Gente, agora eu quero contar para vocês o seguinte, o Kadima, ele consegue eleger um presidente com a proposta de fazer acordo de paz com os palestinos. Só que olha o que vai acontecer do lado palestino. Vai ter uma nova eleição lá em 2006 nos territórios palestinos e esse grupo aqui, ó, que é o Hamas, ele consegue ocupar a maioria das cadeiras do parlamento da ANP.
O que eu queria dizer para você? Você lembra que eu comentei em aulas anteriores que o Yasser Arafat era uma liderança muito forte dentro do povo palestino e que a morte dele poderia ser um problema? Ela acaba se materializando aqui com essa eleição em 2006. Por quê? Com a morte do Yasser Arafat, acaba tendo um racha político entre o Hamas, que é um dos partidos políticos lá do povo palestino, e a Al-Fatah, que é outro partido fortalecido. Quem que é a Al-Fatah? A Al-Fatah é da onde nasceu a liderança chamada Yasser Arafat. Com a morte do Arafat, esse grupo aqui começa a fazer frente lá dentro do parlamento da ANP. E agora, eleito a maioria no parlamento, o que eles vão tentar fazer? Eles vão tentar tirar do poder o Mohamed Abbas. Tá? Gente, e essa eleição ela acaba gerando aqui problemas dentro do território palestino. Que tipo de problema que é esse? É esse problema aqui, ó. Nós vamos ter um enfrentamento político do Hamas versus Al-Fatah dentro dos territórios palestinos. Agora, se não bastasse um enfrentamento político, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um enfrentamento militar. O grupo Hamas começa a se confrontar com Al-Fatah. Vai acontecer o que eu chamaria de uma verdadeira guerra civil, tá? Uma guerra civil entre as duas partes, tá bom? E qual foi o desfecho dessa guerra civil? Gente, o desfecho dessa guerra civil foi que a tentativa de devolver território por parte de Israel ela acaba tendo que ser interrompida. E aquele partidário lá do novo partido Kadima, o Ehud Olmert, ele acaba ficando, né, numa situação complicada de levar adiante as negociações com um território que acaba que está numa falta de definição política total, tá bom? Essa guerra entre o Al-Fatah e o Hamas ela é representada, né, por um lado, pelo Mohamed Abbas, tentando manter-se na presidência da ANP, e pelo Ismael Haniyeh, que está tentando derrubar esse governo aqui para se colocar no lugar dele. Tá legal? Gente, qual foi o desfecho final dessa guerra aqui? O desfecho final foi que a Al-Fatah ela acabou dominando o território da Cisjordânia e o Hamas acabou dominando a faixa de Gaza. Então, o desfecho foi uma separação territorial entre a faixa de Gaza, que ficou com Hamas, e a presidência da ANP acabou ficando com o governo da Cisjordânia e com Mohamed Abbas. Então, gente, olha, qual que é o lado ruim dessa rivalidade aqui? O lado ruim é que agora os territórios palestinos e o povo palestino está dividido entre dois partidos políticos. E essa falta de unidade entre as duas partes, ela acaba enfraquecendo a proposta de uma independência, da criação mesmo de um território palestino independente e reconhecido mundialmente. Se não bastasse esse fracasso, né, que eu diria um fracasso mesmo, da tentativa de formação aqui de um governo único nos territórios palestinos, vai acontecer também outro fato interessante. Israel promove uma nova guerra contra o Líbano, tá? Lá contra o Hezbollah, isso em 2006. Então, só para vocês verem que o Ehud Olmert, que é o governante lá do Kadima, ele entrou para fazer acordo de paz. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo mais guerra, né? Uma nova guerra contra o Líbano em 2006. O motivo dessa guerra aqui foi o sequestro de soldados israelitas por parte desse grupo chamado Hezbollah lá no Líbano. O que o Hezbollah fez? Ele sequestrou soldados e pediu como resgate ao Estado de Israel a soltura de presos políticos, né, palestinos. Qual foi a resposta que Israel deu? A resposta que Israel deu foi um ataque, né, ao Líbano, dizendo que não negociaria com o grupo Hezbollah, não negociaria com terroristas. Uma nova guerra e uma nova intervenção da ONU. Gente, até queria chamar a atenção que essa intervenção em 2006 da ONU, ela acabou tendo uma forte participação de soldados brasileiros. Por que soldados brasileiros? Já disse o senhor em aulas anteriores, o Líbano, né, nós temos muitos libaneses no Brasil. Eu diria que eu já vi comentários, né, de que a população libanesa e descendentes de libaneses no Brasil, ela é quase que equivalente à população libanesa dentro do Líbano. Né? Nós temos no Brasil quase que uma equivalência populacional de libaneses e descendentes de libaneses do que o Líbano tem de libaneses hoje, tá bom? Então, essa facilidade do Brasil de estar participando dessas missões da ONU é porque o povo libanês gosta muito do povo brasileiro. Então, há uma boa diplomacia entre os dois países, tá bom? Gente, mas de qualquer forma, essa intervenção da ONU e o grupo Hezbollah acaba saindo do conflito com o status de um grupo fortalecido, um grupo vitorioso, porque Israel, com essa ofensiva no Líbano, acabou
não conseguindo muito, né, minar as forças do Hezbollah. Gente, isso aqui são alguns outros fatos que eu vou até colocar em slides depois lá para vocês, tá bom? Mas o Ehud Olmert ele vai fazer um governo muito ruim, tá? Dentro do Estado de Israel, isso no período de 2006 a 2009, o que vai enfraquecer o Kadima. Enfraquecido o partido Kadima, ele acaba enfraquecendo também os trabalhistas, né? E adivinhe quem que vai se fortalecer politicamente? Quem vai se fortalecer politicamente, né, com esse contexto todo de instabilidade política dentro de Israel e com esse quadro bem conflituoso, e se não bastasse o conflito com o Líbano, é bom lembrar que depois que o Hamas assumiu a faixa de Gaza como governante, ele decretou guerra ao Estado de Israel. Então, desde lá de 2006, existe uma guerra em andamento e ela não acabou até hoje, com a faixa de Gaza. E essa guerra, de certa forma, essas instabilidades todas, ela acabou enfraquecendo o governo do Ehud Olmert, né, e enfraquecendo o partido Kadima. E volta ao poder o partido Likud, e volta com Benjamin Netanyahu, tá? Volta lá em 2009. Gente, o curioso é que o Benjamin Netanyahu, em 2009, volta e ele acaba se mantendo no poder até hoje, tá bom? Eu queria só te contar algumas passagens. O Benjamin Netanyahu ele volta com aquele discurso ultranacionalista, tá? De não devolver território aos palestinos, de aumentar o efetivo militar em território palestino, de atacar, né, e minar as forças palestinas. Ele reforça a segurança na passagem entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Ele vai acabar fazendo um cerco militar tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza e controlando aí a passagem de palestinos por dentro dos territórios de Israel. Gente, esse cerco maior aos territórios palestinos, ele acaba empobrecendo mais a população palestina e a população na faixa de Gaza. Gente, a população está tão pobre e passando tanta necessidade nesses territórios que já houve uma tentativa da própria ONU de entrar nesses territórios para levar ajuda humanitária para o povo palestino. Em todas as tentativas até o presente momento, o Estado de Israel se negou a deixar as missões da ONU entrarem, o que acaba, né, gerando essa, essa instabilidade diplomática, né, entre o Estado de Israel e a ONU, entre os Estados Unidos e a ONU, tá bom? Agora, é bom lembrar que lá nos Estados Unidos, a partir de 2009, né, nós tivemos a eleição do Barack Obama. O Barack Obama ele representa os democratas, então ele vai tentar, junto ao povo palestino, junto mesmo ao Estado de Israel, uma negociação entre as partes, mas com pouco sucesso, tá? Com pouco sucesso. Apesar de você ver aqui nessa foto o Benjamin Netanyahu, que é o presidente de Israel, né, o primeiro-ministro de Israel, apertando a mão do Mohamed Abbas, isso aconteceu aqui numa conferência da ONU, tá bom? Que, se não me engano, foi em 2012. Oportunidade que o Mohamed Abbas foi convidado a participar representando o povo palestino, mas ele participou, tá, representando o povo palestino, como um membro observador. Muita gente na época achou assim, agora a ONU está reconhecendo o território palestino. Não, isso não significa reconhecimento. Isso significa uma abertura para um possível reconhecimento futuro, tá? O Mohamed Abbas, ele discursou na ONU. Eu tenho até uma reportagem aqui da época, o discurso do Abbas na ONU foi hostil e venenoso, diz premier israelita, né? Então, o que foi o discurso dele? Foi um discurso pedindo ao mundo que reconheça o Estado, né, o Estado palestino, mas também acusando o Estado de Israel de promover esses cercos aos territórios palestinos, de massacrar o povo palestino e fazer com que eles passem fome dentro dos territórios. Então, de certa forma, com um discurso também de acusação contra o Estado de Israel de estar fazendo essas ofensivas militares em territórios palestinos desproporcionais em termos de força e está causando muita fome, muita miséria entre o povo palestino, tá bom? Aqui eu coloquei o link na parte de baixo, depois eu vou disponibilizar esse material, se vocês quiserem ler a reportagem depois, fiquem à vontade, tá bom? Outra coisa que aconteceu aqui, gente, isso aí são fatos mais recentes, só para fechar esse assunto, eu queria te mostrar aqui, essa reportagem aqui, ó, Estados Unidos inaugura embaixada em Jerusalém. Isso aqui foi uma medida tomada pelo presidente Trump logo após ele assumir o governo nos Estados Unidos, tá? Ele transferiu a embaixada dos Estados Unidos da cidade de Tel Aviv, né, que é considerada a capital de Israel, para Jerusalém. Isso é mais ou menos um reconhecimento de Jerusalém como capital
israelita. Isso causou forte onda de protesto em todo o mundo árabe, principalmente dentro dos territórios palestinos, e muita violência, né? Houve muita violência, houve confronto entre os manifestantes e o exército de Israel. Então, de certa forma, isso foi uma medida extremamente polêmica. E eu queria te mostrar uma outra reportagem na sequência, que é essa aqui. Ó. Vamos lembrar que o ano passado, né, o Bolsonaro visitou o Estado de Israel, está ele aqui do lado do primeiro-ministro de Israel, que é o Benjamin Netanyahu, que é o atual primeiro-ministro também, tá bom? E nessa visita aqui, ele acordou com o Estado de Israel que abriria um escritório em Jerusalém. E ele chegou a mencionar na ideia de levar a embaixada brasileira para Jerusalém. Só que como essa fala dele de levar a embaixada acabou causando também muitos manifestos do mundo árabe contra o Brasil, ele acabou recuando e ficou com a abertura de um escritório. Mas como essa reportagem do exame aqui também, vou deixar, depois acho que eu tenho um link ali, eu passo para vocês, mas a reportagem trata do assunto como que essa abertura desse escritório em Jerusalém como sendo um início de um caminho, né, também de levar a embaixada brasileira para Jerusalém. Só que, gente, eu botei aqui embaixo aqui do slide falando assim, olha, isso é uma ameaça, né, ameaça de retaliações comerciais ao Brasil por parte do mundo árabe. Isso aqui é muito interessante de ser comentado, por quê? Porque os países árabes, eles compram muito do Brasil. E o Estado de Israel, ele é um Estado que tem uma população pequena e, por outro lado, também é um Estado tecnologicamente muito avançado que produz muito alimento e produz muito produto industrial. Então, o Estado de Israel não é um potencial parceiro comercial para comprar do Brasil. Talvez um potencial parceiro comercial do Brasil para vender para o Brasil, que do ponto de vista brasileiro não é interessante, né? A nossa parceria com o mundo árabe é uma parceria muito mais vantajosa do ponto de vista comercial do que uma parceria com o Estado de Israel, isso do ponto de vista comercial, tá legal? E, gente, e aí, ó, essa reportagem aqui é para mostrar para vocês o que está acontecendo agora esse ano, né? Aconteceu a reeleição aí do Benjamin Netanyahu, ele caminha para o seu quinto mandato à frente do Estado de Israel. Ele é o presidente que já é o primeiro-ministro que mais governou na história do Estado de Israel, tá bom? E mesmo com um discurso extremamente radical, ele está aí, ó, né, ainda fortalecido. Eu queria só ler com vocês aqui a manchete. Ela fala assim: apesar de escândalos de corrupção e fortalecimento da oposição, a aliança do Premier garante maioria no parlamento para formar uma coalizão. Ele será o líder mais longevo do país. Partido rival reconhece vitória do conservador. O partido, né, que estava concorrendo às eleições contra ele é o Partido Azul e Branco, é uma espécie de uma coligação de vários partidos, tá? Porque o que aconteceu nos últimos anos lá em Israel? O Partido Trabalhista acabou se enfraquecendo e o Partido Kadma, que é aquele partido de centro, ele acabou também se enfraquecendo bastante. Então foi uma coligação de partidos e mesmo assim, né, o Benjamin Netanyahu conseguiu aí vencer as eleições, tá legal? Gente, e aqui, ó, para fechar, aqui são uma série de reportagens, aqui, uma série de imagens. Depois eu convido vocês a dar uma olhada nessas imagens. Isso aqui é a cidade de Jerusalém, que, na minha opinião, é o ponto principal, né, de discussão entre os povos palestinos e os povos israelitas, porque ambos querem essa cidade. Só para vocês terem uma noção, isso aqui é o Muro das Lamentações, que é o lugar mais sagrado para os judeus, e esse aqui é a cúpula da mesquita de Al-Aqsa, que é o ponto mais sagrado para os muçulmanos. Vocês percebam que o ponto mais sagrado dos judeus e o lugar mais sagrado do mundo muçulmano, eles estão aqui a menos de, eu diria que menos de 300 metros de distância um do outro, né? E é essa cidade aqui que está no centro da polêmica entre os dois povos, tá bom? E aqui, gente, são algumas imagens do Rio Jordão, tá? O Vale do Rio Jordão, vocês podem perceber que de um lado aqui, ó, é deserto, né? E do outro aqui você tem uma área verde mais propícia à agricultura. Esse aqui é uma das principais áreas disputadas entre os dois povos também, porque a região é muito árida e acaba sendo, né, a água acaba sendo um dos pontos de maior discórdia entre as duas populações também. Isso aqui é uma foto na margem do Rio Jordão, um rio não considerado também sagrado para ambos os povos, tá bom? E, gente, essa outra imagem de baixo aqui é uma imagem de uma área agrícola de Israel, porque mesmo em meio ao deserto, tá? Israel consegue transformar áreas desérticas como essa aqui em áreas agrícolas, né? São chamadas kibbutz, são fazendas comunitárias
são fazendas aí tocadas pelo Estado, tá? Mas são fazendas comunitárias, e que Israel consegue, com muita tecnologia, transformar em grandes espaços agrícolas de alta produtividade, tá bom? Aqui, só para a gente lembrar aqui, o Estado de Israel está aqui, né? Esse aqui é a faixa de Gaza. Na faixa de Gaza, aqui na costa da faixa de Gaza, também foi descoberto mais recentemente gás natural, o que de certa forma dificulta o acordo entre palestinos e israelitas, porque Israel tem interesse nessas reservas de gás natural, da mesma forma que os povos palestinos também têm interesse nessa fonte de energia, tá bom? E aqui são algumas frases aqui, ó. Foi lá que Cristo nasceu e pregou o amor, concórdia, perdão, humildade, fraternidade, solidariedade e paz. E é um território hoje que é marcado por muitos conflitos, né? E muita disputa, tá bom? E alguns outros textos aqui interessantes que vocês podem depois, né, tá dando uma olhada aí, tá bom? E, gente, vou terminando por aqui essa aula, porque nós temos que fazer isso de uma forma mais sintética, mas fica aí o convite para vocês depois darem uma olhada nessas imagens aqui, tá bom? E eu vou disponibilizar esse material todo lá no Moodle lá. Fiquem à vontade para explorar, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês, tenham uma boa noite.